Aí, iniciou. Então, vamos iniciar a nossa aula. Hoje eu vou dar uma aula sobre os exames bioquímicos que são realizados para diagnosticar, né, diabetes mellitus, como eles são realizados, e algumas características, né, a respeito desses diagnósticos de diabetes mellitus, tá? Então, vamos lá. Então, assim, gente, o diagnóstico de diabetes, ele é realizado por vários exames, né? Então, você tem que repetir alguns exames para você ter o diagnóstico do diabetes. Por quê? Porque a gente tem muitas flutuações na dosagem da glicose que estão relacionadas com variação biológica, com variação, né, individual, com variação do tipo de alimento que o indivíduo consumiu antes de fazer o exame, do estado emocional do indivíduo, enfim. Tem vários parâmetros que acabam afetando a glicemia do indivíduo. Então, não é uma dosagem de glicemia que vai mostrar para você se aquele indivíduo está ou não diabético, tá? É preciso muitas vezes, principalmente, né, quando a gente se refere àqueles indivíduos que estão ali em valores limítrofes entre estado pré-diabético e estado diabético, esses indivíduos a gente tem que repetir o exame dele, se a gente está fazendo dosagem pontual de glicemia, para a gente confirmar esse achado, tá? E aí, quando a gente busca na literatura a respeito dos exames bioquímicos, a gente acaba encontrando que para diabetes ainda não existe um ensaio que é chamado de padrão ouro para fazer o diagnóstico. Padrão ouro é aquele diagnóstico assim, você fez, deu tal valor, é a doença, tá? E padrão ouro significa que todo laboratório que realiza diagnóstico de determinado parâmetro bioquímico, ele vai utilizar o mesmo diagnóstico, porque aquele é o mais fiel, é o padrão ouro para o diagnóstico da doença. Então, para o diabetes, não existe ainda um exame assim. Mas, claro, existem vários exames que indicam para a gente que a pessoa está passando por essa doença, né? Antigamente também tinha muito isso, né? Diabetes tipo 1 só acontece em crianças e diabetes tipo 2 somente em adultos. Hoje a gente sabe que isso não é verdade, tá? Tem muita criança aí já com diabetes tipo 2. Principalmente por quê? Porque o desenvolvimento fetal, ele é afetado pelo estado glicêmico da mãe, tá? Todo o desenvolvimento do feto, ele pode ser afetado por parâmetros da mãe. Então, por exemplo, mães que são ansiosas, elas têm uma carga de adrenalina, carga de cortisol mais elevados. E isso acaba fazendo com que o set point do feto seja afetado para esses parâmetros, como adrenalina e cortisol, por exemplo. Fica afetado em que sentido? No sentido de que pequenas variações nos níveis de cortisol e adrenalina do feto, para o feto, representam uma grande descarga. É como se o organismo do feto ficasse sensibilizado para adrenalina e cortisol, como o exemplo que eu estou usando aqui para vocês. E toda vez que ele entra em contato com esses hormônios novamente, ele sente aquilo de uma forma mais aguçada. Então, se a gente tem uma mãe diabética, uma mãe ansiosa, estressada, preocupada demais, né, que faz uso de antidepressivo, de ansiolítico, né, medicamentos assim, é muito possível que isso esteja afetando também o desenvolvimento fetal. E aí a gente nasce o bebê nasce normal, todas as suas características, cresce uma criança, eventualmente pode apresentar já na infância algum distúrbio, mas lá na vida adulta, essa criança com certeza, né, vida jovem adulto, ele vai apresentar distúrbios muito semelhantes àqueles da mãe, porque ele foi marcado para esse tipo de alteração lá na vida fetal, tá?
Então, é muito interessante esses estudos que estão ocorrendo agora, que estão identificando esse tipo de marcação fetal. Então, os fetos, eles são marcados por eventos que aconteceram na vida embrionária, tá? Então, é muito interessante isso. A gente vem estudando, por exemplo, sobre o sistema reprodutor, né? Então, quando a gente administra antiandrogênicos, moléculas que bloqueiam a ação da testosterona, para a mãe, quando ela está gestante, isso falando de ratos, né? Mas para rata gestante, o filhotinho que nasce, ele nasce relativamente normal. Ele já tem alguns parâmetros alterados, como o parâmetro da distância anogenital, que é maior, que é menor em mulheres e maior em homens. Então, quando a gente dá antiandrogênico para o feto ele nasce com a distância anogenital masculina, do feto masculino, reduzida. Justamente porque houve uma marcação durante o desenvolvimento embrionário desse feto que impediu o desenvolvimento completo do sistema reprodutor. Mas o mais grave não é isso, é que assim, as manifestações clínicas dessa alteração que o feto sofreu só vão aparecer lá na idade adulta, tá? Então, é muito interessante aí esse tipo de constatação. E o diabetes acontece a mesma coisa. Então, quando a gente tem uma mãe que passa pela diabetes gestacional, que nem eu falei da aula passada, essa mãe, ela pode estar apresentando diabetes gestacional de fato, porque a placenta produz moléculas que bloqueiam o efeito da insulina na mãe, mas essa mãe, ela já podia estar em um estado pré-diabético, subclínico, que não foi diagnosticado, nunca foi percebido, e aí na diabetes isso se aguçou. E aí o que acontece? O feto que vem se desenvolvendo nesse ambiente relativamente hiperglicêmico também vai ter os seus parâmetros de set point, de nivelamento do que é normal e o que é anormal, alterados, tá? Então, por exemplo, que para gente uma glicemia de jejum normal é de 100, no máximo 100 miligramas por decilitro de glicose, para esse indivíduo que foi exposto no período fetal a um ambiente hiperglicêmico, o set point dele pode ser mais elevado. E não que essa elevação do set point seja benéfica para ele, não. Mas as células pancreáticas se acostumaram com esse nível mais elevado de glicose durante o seu período de maturação, lá no feto. E elas se acostumam com esse novo nível e para elas aquilo é um nível basal. Só que na verdade não, deveriam ser níveis um pouco mais baixos. Então a gente tem que cuidar muito com o período gestacional, justamente porque é o momento em que o corpo da criança que vai nascer, ele está estabelecendo o que são valores normais de hormônios, de atividade elétrica neuronal, de moléculas como eletrólitos, né, sódio, potássio, cloro, etc. Então, ele está estabelecendo para o corpo dele o que é normal. E se a gente tem uma mãe alterada, a gente pode ter um bebê com grande chance de também nascer já com valores anormais. E aí entra aqui esse quadro do diabetes tipo 2 ser encontrado em crianças, quando a gente vem com uma mãe que já teve diabetes gestacional, por exemplo, tá? Então, muitas questões que eram trazidas como fato, diabetes tipo 1 a gente reconhece só em criança, diabetes tipo 2 só em adultos, caíram por terra, tá? A gente pode ter indivíduos adultos desenvolvendo diabetes do tipo 1. Por algum motivo, o corpo desse indivíduo começa a produzir anticorpos contra as células beta-pancreática. E aí esse indivíduo vai desenvolver diabetes do tipo 1, dependente de insulina completamente. Daí a gente tem a Associação Americana de Diabetes, que é essa ADA, ela produz manuais que são atualizados constantemente, justamente para orientar os clínicos, os médicos,
sobre os parâmetros do indivíduo diabético, né, do paciente diabético. E a ADA, ela traz assim, que os valores de glicemia, para ter um diagnóstico fiel de diabetes, os parâmetros de glicemia normalmente devem, né, estar associados com outras alterações causadas pelo diabetes, como, por exemplo, a retinopatia, né? Então, o diabético, ele tem uma alteração dos seus nervos todos, devidos à hiperglicemia frequente no corpo dele, que acaba alterando as proteínas celulares, e isso leva então a uma alteração do sistema nervoso, dos nervos. E a retinopatia é uma das primeiras alterações que o diabético descreve, né? Que é a visão dupla, né? Então é uma alteração aí do sistema sensorial visual. Então, essa Associação Americana de Diabetes coloca isso, que para a gente ter um diagnóstico mesmo de glicemia, de diabetes baseado em parâmetros clínicos, a gente teria que ter a retinopatia associada com a glicemia. Aí você pode dizer que com certeza esse indivíduo tem diabetes. E daí, como que a gente analisa a glicemia, né? Isso eu vou falar daqui a pouquinho. Antes disso, eu trouxe aqui esse artigo que é bem interessante. Esse documento da ADA, eu coloquei até lá no estúdio para vocês acessarem. Tá em inglês, mas ele é bem interessante para quem quiser aprofundar aí o conhecimento. Tá como material complementar, é só para quem tiver interesse mesmo, tá? Tá disponível na internet também, enfim. Mas aí lá no ADA, eles trazem também esse tipo de notícia aqui, de mensagem, que diz o quê? Ó, o título, né? Peraí, rapidinho, gente, porque eu não sei porquê, mas nessa reunião as pessoas estão tendo que pedir autorização para entrar aqui. Pronto. Admitir todo mundo. Oi, Brian. Tá. Peraí que eu vou ter que compartilhar de novo. Brian, É, o Brian acabou de entrar também. Eu vi você também, Eric. Não fique com ciúmes. falando no celular, meu celular não dá luz, não consigo falar nada, já falar, não consigo falar. Ah, tá. Agora sim, agora eu tô te ouvindo. Ia perguntar, esqueci o que ia perguntar agora, deixa quieto. Ah, lembra aí. Tava nesse slide. Nossa, eu lembrar. Ah, tá. Não, é isso aí, né? Tá. Falou alguma coisa com limite, só que você falou outro nome, eu não sei se é o limite. Os limites pré-diabético, estado diabético, será? A gente já vai mostrar esses valores aí. Ah, você lembrou, eu falo. Tá bom. Uhum. Então, olha só, o que esse artigo aqui traz? Ops. Esse artigo, ele mostra assim, ó, que eles fizeram uma estimativa do atraso entre o início e o diagnóstico da diabetes do tipo 2. Associado aí com como que eles fizeram essa estimativa do atraso do início e diagnóstico de diabetes tipo 2, com base no tempo que leva para a retinopatia se instalar em uma pessoa. Então, assim, o diabético, ele apresenta retinopatia devido à hiperglicemia que ele vem sofrendo, né? Só que a retinopatia, ela tem um tempo para ela se instalar, né? E aí, com base nesse tempo estimado de instalação da retinopatia frente à hiperglicemia, esses pesquisadores, deixa eu só olhar meu celular que essas mensagens tá. Esses pesquisadores, eles encontraram que mais de 10 anos é estimado o tempo de gap, né, o período ali que leva entre o início do desenvolvimento de hiperglicemia e o diagnóstico de diabetes do tipo 2. Então, leva em torno de 10 anos para a retinopatia se instalar.
Então, uma pessoa que hoje chega lá no médico falando, eu tô com a visão dupla e tal, não sei o que, o médico já lembra, né? Vai lá e busca e diagnostica o diabetes. Na verdade, esse paciente ele já vinha com estados hiperglicêmicos há mais de 10 anos. Então, assim, com certeza a gente tem na população um subdiagnóstico, né? Então, pessoas que têm aí um tipo de vida mais sedentária, que não cuidam muito bem da alimentação e tal, com certeza elas têm que começar a fazer exames bioquímicos pensando em diabetes muito antes de qualquer sinal clínico aparecer, tá? Justamente porque os sinais clínicos eles aparecem muito tempo depois de que os estados hiperglicêmicos já estavam instalados, tá? Então pensa 10 anos. É uma estimativa, As tá? alterações de retinopatia diabética, só complementando, elas são irreversíveis, né? Você pode, num pico de diabetes, quando estabiliza, melhorar a acuidade visual do paciente, mas se tiver um comprometimento vascular, ela já é irreversível. Legal. Obrigada, Esther. Tá, então é isso, tá? E daí, assim, quais são os ensaios laboratoriais que são utilizados para fazer a glicemia, né? Para fazer dosagem da glicemia. Então, perdão, o ensaio mais clássico é a glicemia de jejum. Mas a gente tem outros como a curva glicêmica, hemoglobina glicada, frutosamina e um 5-anidroglicitol. E tem outros ainda, né? Eu acho que o mais comum aí, claro, tem todos esses aqui, né? São bastante comuns na rotina clínica. Mas esse aqui é o que a gente faz sem ter aí uma previsão do médico de que você está passando por diabetes. Então, quando você está lá indo fazer um check-up, por exemplo, o médico pode solicitar que você faça a glicemia em jejum. Daí agora eu vou falar um pouquinho a respeito de cada um desses testes. Então, glicemia em jejum. Tem alguns fatores que são interferentes. Então, primeiro, o indivíduo tem que estar em jejum e ele tem que respeitar o tempo do jejum, né? Então, são 8 horas mínimo de jejum e não pode ultrapassar 16 horas, porque aí você já tem uma alteração muito grande de todos os hormônios e você pode ter alteração do exame, né? Então, 8 horas é o tempo máximo de jejum. O indivíduo pode beber água à vontade, e esse tempo, né, de jejum, então, ele é solicitado justamente para a gente ter uns parâmetros homeostáticos dos níveis hormonais desse indivíduo. Opa! Outras coisas que podem interferir no exame de glicemia em jejum. O consumo de glicose pela amostra. Então, o indivíduo respeitou, o paciente respeitou o jejum de 8 horas, você coletou o sangue dele, e aí, por algum motivo, você teve que deixar o sangue esperando para ser manipulado, para ser preparado. Aí, o que acontece? Dentro do sangue, a gente tem células, e essas células, elas utilizam a glicose como substrato energético. Então, existe uma estimativa aqui, ó, de que os leucócitos, que são as células mais ativas, eles consomem cerca de 5 a 7% da glicose por hora, tá? Se a gente for considerar aí um paciente que está lá com 126, está ali no limite pré-diabético, com 126, vamos colocar 10%, menos 12, menos 8, ele vai para o estado pré-diabético, né? Então, ele está com limites de 126, ele vai lá para um valor de 118, 119 miligramas por decilitro de glicose. Então, ele sai de um ponto em que ele era marcado como quase diabético, limítrofe de pré-diabético e diabético, e volta para um ponto onde ele é caracterizado como indivíduo pré-diabético. Então, tem que tomar cuidado aí com o tempo que leva para analisar a amostra. Mas, o que é feito é o quê? Coletou o soro, coletou o sangue, já separa o soro ou o plasma e congela o soro ou o plasma, se não for realizar a análise na hora. Daí isso pode ficar estocado no congelador a -20,
né? Por períodos mais longos para até essa amostra ser analisada. A gente também pode fazer a coleta do sangue com esses agentes antiglicolíticos, por exemplo, fluoreto de sódio e o iodo acetato. Essas moléculas antiglicolíticas, eles fazem inibição de enzimas da via glicolítica, tá? Mas isso aqui também não dura muito tempo, esse efeito. Também não dura muito tempo. Então, você tem que analisar a amostra o quanto antes, ou fazer essa separação de soro e plasma. Outro fator que interfere na glicemia em jejum é a variabilidade biológica. Então, existem estimativas que mostram assim, que uma amostra de glicemia de jejum que você coletou hoje pode ter uma diferença de até 5,7%, 6% mais ou menos, de variação na amostra de jejum do mesmo paciente que você coleta no dia seguinte, tá? Então, por exemplo, eu coletei hoje uma amostra de sangue minha e o meu valor de glicemia ficou em 100. Glicemia em jejum ficou em 100. Bom, é considerado normal ainda, é limítrofe para pré-diabético, mas é normal. Mas aí o que acontece? O médico solicita um novo exame. Daí eu vou lá em outro dia, também em jejum, e aí o meu valor de diabetes, o meu valor de glicemia já pode dar mais elevado, 113, caindo dentro dessa variabilidade biológica natural. E aí a gente tem que cuidar com isso, porque eu posso muito bem alterar, né, o estado do nosso paciente, ou alterar a clínica do meu paciente, né, o meu diagnóstico. Esse paciente não é pré-diabético, esse paciente é normal, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas variações aqui que existem nos resultados de glicemia de jejum, justamente porque tem uma variação individual desses resultados. E daí, entre indivíduos, claro, a variação aumenta ainda mais, né? Então, a gente tem aí até 12,5% de variação da glicemia entre indivíduos diferentes. Aí, quais são as metodologias que são usadas para dosar a glicemia em jejum? Ou dosar a glicemia também em outros tipos de exames que a gente já vai falar. Então, tem esse exame aqui, que é a glicose oxidase Trinder, que é uma reação colorimétrica, muito semelhante àquela que a gente fez lá para o colesterol. Então, qual é a amostra? Amostra de soro ou plasma, e a gente necessita do espectrofotômetro, porque da mesma forma que o do colesterol, vai ser dosado, quantificada, a absorbância da amostra, e é essa absorbância que vai ser correlacionada com o grau de glicose no sangue do paciente. Então, aqui é um kit também, né? Da mesma forma que o de colesterol que a gente já fez. Então, essa aqui é a reação química que acontece, muito semelhante também à do kit de colesterol. Muda o quê? As enzimas que estão presentes e o tipo de substrato para a reação enzimática. Então, o que acontece? A glicose vai reagir com oxigênio e água através da glicose oxidase, transformando em ácido glicônico e água oxigenada. E aí é a água oxigenada que vai reagir com a 4-aminoantipirina e o fenol, através de uma enzima peroxidase, que vai utilizar então a água oxigenada em cima dessa molécula, transformando nessa molécula aqui, que tem coloração rosa, vermelha, né? Daquela mesma coisa do kit do colesterol, tá? É o fenol, né, reagindo com essa molécula aqui, que dá aquela coloração que a gente já conhece. E aí, da mesmíssima forma que o kit de colesterol, a gente vai quantificar o branco, quantificar o padrão, a absorbância do padrão e quantificar a amostra. E aí a gente faz uma regra de 3 e a gente tem o resultado da glicemia do paciente. Existe esse outro ensaio aqui, também já vendido na forma de kit, vem todos os reagentes prontos, e é super simples também, que é a hexoquinase em ultravioleta. Aqui tem uma vantagem em relação ao kit anterior, que era o kit da oxidase Trinder, que é o quê?
as amostras que são utilizadas nesse kit são mais variáveis. Então, a gente pode utilizar urina e líquor também com esse kit da glicose hexoquinase. O kit anterior é só soro ou plasma, então é só para glicemia mesmo. Aqui a gente pode fazer a análise da glicose na urina e no líquor. Bem, o que tem de diferente nessa reação química? Então, a glicose vai reagir com a hexoquinase, formando glicose 6-fosfato. A glicose 6-fosfato vai reagir com NADPH, através da glicose 6-fosfato desidrogenase, formando o gluconato 6-fosfato e o NADPH. O NADPH ou NADH altera a absorvância da amostra nessa faixa de amplitude de onda, que é de 340 nanômetros, que são raios ultravioletas, tá? Então, a quantidade de NADH ou NADPH presente na amostra está diretamente relacionado com a quantidade de glicose presente na amostra, tá? Essas enzimas aqui, elas estão presentes nos reagentes que vem aí no kit, tá? Então, tem uma vantagem a hexoquinase no ultravioleta, porque outros tipos de amostras podem ser quantificadas. Só que esse ensaio, ele é um pouco mais caro do que o anterior. Então, por isso que muitas vezes lá no laboratório a gente tem esse daqui. Isso, então, para dosar a glicemia, pontualmente, né? Agora a gente tem, por exemplo, esse outro exame bioquímico, em que a gente dosa a glicemia pontualmente após a gente fazer um estímulo no paciente. Então, como se chama esse ensaio? É o teste oral de tolerância à glicose, conhecido por essa sigla aqui, ou também chamado de teste da curva glicêmica. Então, o que a gente faz? A gente dá a esse paciente uma carga de glicose padrão por via oral. Então, tem ali, são 75 gramas, ó, dose de glicose administrada via oral. 75 gramas em água, numa concentração final de 25% de glicose, que o paciente deve ingerir em 5 minutos, tá? A gente dá essa carga para o indivíduo e depois a gente faz a monitorização da glicemia ao longo do tempo. Então, depende aí do paciente ou do laboratório clínico, ele pode estabelecer quantas amostras ele quer coletar. Então, normalmente é feito uma coleta com o indivíduo em jejum, e daí depois dada a carga de glicose, e aí o indivíduo vai ter seu sangue coletado posteriormente, em meia hora, 1 hora e 2 horas após a coleta, após a administração da glicose, após a ingestão da glicose, tá? Esse teste, ele não é muito reprodutível, mesmo para o mesmo indivíduo, porque esses valores acabam variando demais. Então, ele tem baixa reprodutividade, tá? Algumas características, né, que podem alterar a realização e os resultados desse exame são: o indivíduo tem que ter realizado o jejum de 10 a 16 horas. Tem que ser realizado de manhã, para padronizar os níveis hormonais do indivíduo. A gente sabe que tem vários hormônios que têm flutuação circadiana ao longo do dia. Então, para a gente padronizar, e esses hormônios, eles influenciam na glicemia. Então, para a gente padronizar para o mesmo indivíduo esses valores, a gente estabelece realizar os exames pela manhã. Dieta prévia ao teste. O indivíduo deve ter comido um máximo de 150 gramas de carboidratos no dia anterior ao teste. Por quê? Porque se ele teve uma ingestão muito grande de carboidratos, isso pode dar um falso positivo. Então, pode dar a glicemia alterada, mas porque esse indivíduo, ele se alimentou erroneamente, né, no dia anterior. E aí pode dar um falso positivo. A dose de glicose, então, ele tem que ingerir 75 gramas de glicose em 5 minutos, né? E daí, acho que se alguém aqui já fez esse teste, pode dar um relato mais fiel. Eu tenho um relato só da minha mãe. Minha mãe fez isso daí e disse que ela quase não conseguia tomar esse negócio de tão doce que era.
Alguém já fez esse teste? Eu não fiz, prof, só já coletei dos outros e já fiz as pessoas tomarem isso aí. E como é a cara das pessoas? É bem feia mesmo, deve ser horrível. Você já experimentou esse negócio? E a terapia que precisam fazer, né? Porque daí fica enjoada e se vomitar tem que fazer de novo. E daí tem que ser outro dia, né? Sim, e daí tem que repetir tudo de novo, não pode vomitar. Péssimo. Fala aí, Ju, sua experiência. Eu ia falar que eu já fiz, porque eu sou a velha do grupo e já tenho 2 filhos. E como foi, Esté? Não achei ruim assim. Bem geladinho, vai embora. Não tem problema, não. Ah, que bom, que bom. A minha mãe, ela relata assim que foi meio ruim, assim. Mas, enfim, tá? Então, a pessoa tem aí, ó, que ingeria-se a quantidade de glicose em 5 minutos, né? E daí, acabaram de fazer os relatos, né? Suspender o teste em caso de vômito e diarreia, né? Então, isso que a Brenda acabou de falar, né? Caso a pessoa vomite ali no momento, vai ter que suspender o teste, mas também caso a pessoa esteja passando por uma gastroenterite. Aí ela vai ter que fazer o teste em outro momento, porque isso altera a motilidade e a absorção intestinal, e aí a gente vai ter esse fator interferindo na realização do exame. Oi? Alguém quer falar? Não? Tá. Outros fatores que podem interferir também são exercícios extenuantes, alterações hormonais e medicamentos, né? Então, se a pessoa tem alteração de tireoide, vai alterar a realização desse exame, de hormônio de crescimento, enfim, exercícios extenuantes, cortisol, hormônio de crescimento, já falei. Exercícios extenuantes também, eles vão alterar toda a bioquímica corporal, né? Então, vai poder comprometer também a realização desses exames. E alguns medicamentos, como corticosteroides, obviamente, que alteram a glicemia. Ai, gente, a minha gatinha tá aqui do lado, tá muito fofa. Tá? E aí, qual que é a interpretação do exame de teste oral de tolerância à glicose? Então, aqui, a gente vai analisar a glicemia da pessoa em jejum, então é o primeiro ponto da curva glicêmica, e a gente vai avaliar a glicemia da pessoa 2 horas após a carga de glicose. Então, ó, para um indivíduo ser considerado normal, a glicemia de jejum tem que estar menor do que 100 e a glicemia após 2 horas tem que ser menor do que 140. Quando a pessoa é considerada só com a glicemia de jejum alterada? Quando ela mantém os níveis, após 2 horas, os níveis de glicemia dentro do valor normal. Mas o nível de glicemia em jejum estava alterado. A pessoa é considerada tolerante à glicose, né? Ela tem uma tolerância reduzida à glicose quando o seu parâmetro de jejum já está alterado e a carga, a glicemia após 2 horas também já fica entre valores aqui considerados anormais. E a pessoa é considerada diabética quando ela apresenta glicemia de jejum maior do que 120 e glicemia após 2 horas da carga de glicose maior do que 200, tá? Então, esses são critérios estabelecidos aí pela Organização Mundial da Saúde. E aí, com os resultados da glicemia dos pacientes, a gente pode desenvolver curvas que nem essa daqui, tá? Que são as curvas glicêmicas. Então, nesse gráfico aqui, nesse eixo, no eixo Y, está mostrando a concentração de glicose no sangue. E aqui, no eixo X, a gente está mostrando a concentração, o tempo, tá? É isso mesmo, gente? Aqui é Y e aqui é X? É, né? Acho que é. Tá. Se alguém souber, confirma aí para mim. Daí, o que acontece, ó? Sim. É isso, né? Tá bom, obrigada. Então, ó, aqui a gente tem glicemia em jejum, o ponto zero do teste. Então, isso aqui seria um indivíduo normal, isso aqui é um indivíduo com hiperinsulinismo. Então, quando ele tem uma alta produção de insulina.
a glicemia de jejum dele já inicia bastante baixa. No indivíduo normal, que é essa curva 2 aqui, a glicemia dele está próxima de 100, mas abaixo de 100. Indivíduos que têm diabetes, a glicemia de jejum já está acima de 100 e acima de 126 miligramas por decilitro de sangue. E aí o que acontece? 2 horas após o ensaio, né, que seria aqui os 120 minutos, a pessoa que não tem diabetes, ela volta aqui para valores relativamente normais de glicose. Enquanto que o diabético ou uma pessoa que tem uma curva de diabética levemente anormal, que seria esse ponto aqui, ó, e vem para cá essa curva aqui, ela apresenta diabetes, o valor de glicose elevado na corrente sanguínea. E um diabético pode apresentar valores extremamente altos. Ali está mostrando valores de 400 miligramas por decilitro de glicose, tá? Então, fazendo essas curvas, a gente consegue ver como está o perfil de glicemia desse indivíduo ao longo do tempo. Outro ensaio que é utilizado para avaliar a glicemia, e esse ensaio avalia a glicemia a longo prazo do paciente, é a hemoglobina glicada. O que acontece? As proteínas, elas acabam reagindo com a glicose através de uma reação chamada de reação de glicação. A reação de glicação, ela ocorre sem participação enzimática e está relacionado com a concentração de glicose no meio. Então, quanto maior a concentração de glicose no meio, maior vai ser a taxa de glicação de proteínas. E a hemoglobina é uma dessas proteínas que pode ser analisada. Então, a hemoglobina, frente à alta concentração de glicose, acaba formando o que é chamado de base de Schiff em dias, e se isso se mantém, se a hiperglicemia se mantém constante ou com picos prolongados ao longo do tempo, em semanas, esse indivíduo vai desenvolver o que são as hemoglobinas glicadas, tá? Onde ocorre uma ligação estável entre a hemoglobina e a glicose. E aí, essa hemoglobina glicada, ela só vai desaparecer do sistema circulatório quando as hemácias forem degradadas. E uma hemácia recém-produzida, ela tem vida, né, de 120 dias. São 4 meses de vida, né? 30, 60, isso mesmo. Então, são 4 meses de vida de uma hemácia. Então, uma hemácia jovem, ela vai levar algumas semanas, uma hemácia jovem de um indivíduo diabético, ela vai levar algumas semanas para se tornar glicosilada ou glicada. A partir desse ponto, a gente começa a identificar hemoglobina glicada no sistema circulatório do indivíduo. E se essa hiperglicemia do indivíduo se mantém, a quantidade de hemoglobina glicada ao longo do tempo tende a aumentar. Os valores de hemoglobina glicada, eles acabam dando para o clínico ou para o biomédico a informação de a média de glicemia desse paciente ao longo de um período longo de tempo. Então, aqui, ó, um período de até 6 a 8 semanas. Como que veio se mantendo a glicemia desse paciente, tá? Então, ela é um parâmetro muito interessante para a gente fazer o acompanhamento do indivíduo, para a gente saber se esse indivíduo tem feito a glicemia de forma adequada, o jejum de forma adequada, se ele tem tomado os medicamentos adequadamente e assim por diante, tá? Esse exame também é bastante legal, né? Porque a gente não precisa fazer um preparo para fazer o exame de hemoglobina glicada. O paciente simplesmente chega lá, você coleta o sangue dele e faz a análise. E aí uma amostra já é suficiente para a gente saber como que esse indivíduo tem passado ao longo do tempo, diferente da tolerância à glicose e da glicemia pontual em jejum. Como que é feita a quantificação de hemoglobina glicada? Então, a gente tem o que são chamados de imunoensaios. O que são imunoensaios? São reações químicas que acontecem
de um anticorpo que vai se ligar em alguma molécula. Nesse caso, a molécula é a hemoglobina glicada. Então, existem kits para fazer a realização desse exame, como por exemplo esse daqui, tá? Então, você compra lá o kit, já vem todos os reagentes, é relativamente semelhante ao que a gente já vinha fazendo, que a gente já fez, ó. Então, aqui, tempo de teste, 3 minutos, 3 minutos de incubação. Ele não fala, aqui não traz. Aqui, ó, volume de amostra, 5 microlitros, tá? Então, é um volume muito pequeno de amostra que é utilizado, o tempo de reação do teste também é bastante curto, e o resultado do teste sai rapidamente também, porque ele é feito com um equipamento, que é esse equipamento aqui, tá? Esse equipamento aqui. Então, como que é esse teste especificamente aqui, dessa marca, desse fabricante, enfim, como que é feito esse teste? Então, vem uma espécie de canetinha, que nem aquelas canetas que a gente faz para colher, né, sangue periférico. Você perfura o dedo do indivíduo, o sangue que verte dessa perfuração entra nesse sistema, aí você mistura o sangue com um tampão que está presente nessa parte de cima dessa canetinha. Você mistura o sangue com esse tampão, deixa reagir durante 3 minutos, e aí você vai pingar no sensor que existe dentro do equipamento. Esse equipamento aqui, ó, que é um sensor. Então, o que é esse sensor, né? Então, aqui, ó, a gente tem esse espaço onde a gente vai pingar a amostra. Então, reagiu lá, passou os 3 minutos, reagiu, aí a gente vai pingar a amostra aqui. O que a gente tem embaixo? Isso aqui é tudo fechadinho, né? Um componente fechado. O que a gente tem aqui embaixo? Tem um papel absorvente. E esse papel absorvente puxa a amostra do indivíduo misturada com o tampão. E aí, o que a gente tem na outra extremidade dessa fita absorvente? A gente tem os anticorpos adsorvidos nesse papel. E aí, o que acontece? Uma vez que passa a amostra junto com a hemoglobina glicada ali, ela passa e encontra o anticorpo, e essa amostra vai ficar presa ali naquela região, naquele anticorpo. E esse anticorpo, ele também está associado com moléculas fluorescentes. E aí, o que vai acontecer? Passou a hemoglobina glicada, ligou no anticorpo, o anticorpo está marcado com moléculas fluorescentes. Aí você vai colocar esse sensor lá no equipamento, nesse buraquinho aqui do equipamento, e vai apertar para ele ler, fazer a leitura. Daí a leitura é o quê? Ele vai projetar uma luz ultravioleta sobre o anticorpo e o antígeno que estarão ligados aqui, e aí isso vai emitir a fluorescência, que vai ser diagnosticada pelo detector. Então, quanto mais intensa a fluorescência emitida pela amostra, maior é a quantidade de hemoglobina glicada do paciente. Então, esse aqui é um ensaio um pouquinho diferente do que a gente já está acostumado, né? Até a forma de realizar o exame é um pouco diferenciada, mas também dá um resultado bastante rápido para o paciente. Nesse kit, eu não posso usar a amostra do tubo. Não entendi. Nesse kit? Para a utilização desse kit, eu não posso pegar lá de um tubinho e pingar uma gota ali. Ele interfere ou poderia? Olha, ele fala aqui que são 5 microlitros de amostra que devem ser coletados. Então, eu acho que você pode pegar direto do tubo, sim. Tá. Mas eu não tenho certeza, ele não traz essa informação. Porque pelo que ele mostra aqui, ó, na figura, ele absorve o volume de amostra por capilaridade mesmo. Então, se você tem a amostra do teu paciente, se você encostar no sangue, ele vai puxar o sangue ali. Então, eu acredito que funciona, mas não está descrito também na descrição do kit se a gente pode fazer esse tipo de coleta aí. Mas eu acredito que sim. Tá, ok, obrigada. Por nada. E aí tem outros testes para diagnosticar glicemia.
como, por exemplo, a frutosamina. O que é a frutosamina? Então, no nosso sistema circulatório, no sangue, a gente... Oi? Então, mas para fazer teste de hemoglobina glicada somente com essa máquina, hein? Para esse teste aqui, sim. Para esse imunoensaio, sim. Tem outras formas, tem mais uma forma de fazer dosagem de hemoglobina glicada que usa HPLC, que é um equipamento mais sofisticado. Então, eu acho que essa forma aqui é a mais simples. Para utilizar o HPLC, é um equipamento muito mais avançado, enfim, uma tecnologia mais avançada e com reagentes mais caros para fazer o ensaio. Então, esse aqui é o mais em conta e mais simples. A gente não vai conseguir fazer no laboratório. E aí eu acho que não. Não por causa do kit. Tem que ver quanto custa, por exemplo, esse equipamento aqui. Eu nunca fui atrás de ver isso. Acho que não. E essas fitas aqui, ó, são chamadas linhas de análise. Essas linhas aqui também são compradas individualmente, né? Então, para cada teste, vai uma linha dessa daí. Então, essa empresa aqui, que vende, a Center Lab, que vende tudo isso daí, ela vende estojinhos que vêm as fitas isoladas. Também não sei quanto custa, mas é uma para cada paciente. Então, ó, para fazer esse ensaio, eu teria que comprar o kit. Esse kit aqui, ele vem para 20 testes, ó. 20 testes. No site não tinha o valor. Daí o equipamento para fazer a leitura, que é esse sensor, e as fitas. Já é boa vontade do reitor. E o ok do reitor. Outros... Mais alguma coisa? Só? Então tá bom. Outros testes que podem ser realizados, então. Teste da frutosamina. Então, no sistema circulatório, no sangue, a gente tem albumina circulante. E tem outras proteínas circulantes. A albumina, quando ela também está frente à hiperglicemia, ela acaba sofrendo a reação de glicação. E aí ela é convertida, transformada na frutosamina. Quando ela já passa pela base de Schiff, ela é transformada em frutosamina. A frutosamina, ela é estável e a albumina, ela fica no sistema circulatório num período aí de 2 a 3 semanas também. Então, ela permite a gente verificar qual era a concentração de glicose no paciente nesse período aí de 2 a 3 semanas. Não é tão utilizado porque a hemoglobina glicada, ela te dá uma referência de um período mais longo de estado clínico desse paciente. Mas a frutosamina pode ser utilizada quando o paciente tem alguma imunoglobinopatia, né? Então, quando ele tem talassemia, como é o nome daquela alteração? Do formato da hemácia? Enfim, quando ele tem alterações na formação... Isso, anemia falciforme, isso mesmo, foi isso que eu quis dizer. Então, quando o paciente já tem essas alterações, imunoglobina glicada não é indicado de ser feito. Daí usa a frutosamina, tá? E aí, como que é feito o diagnóstico da frutosamina? Também tem um kit que é um ensaio cinético colorimétrico. Então, ele é um pouquinho diferente do que a gente já trabalhou, mas é o mesmo princípio, tá? Então, você vai misturar alguns reagentes, só que como ele é um ensaio cinético, significa que tem mais um ponto de leitura da absorbância. Então, quando a gente fez o colesterol, a gente dosou um ponto apenas a leitura do colesterol, a absorbância do colesterol. Agora, nesse ensaio aqui, você vai fazer mais de uma leitura. Nesse kit aqui, especificamente, são 2 pontos de leitura. Daí você vai comparar a taxa de conversão da cor entre esses 2 pontos. E isso vai te dar o resultado do ensaio. Então, é um método cinético colorimétrico, como está descrito aqui. Finalidade: dosagem de frutosamina, amostra, soro.
tarará, 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 e também, então, é feito a leitura da absorvância nesse comprimento de onda. Tá? E a gente tem aqui mais um tipo de dosagem que pode ser feita, que é a dosagem de 1,5-anidroglucitol no sangue. Então, o que é essa molécula aqui? É uma molécula que está presente nos alimentos. Então, diariamente, a gente se alimenta com isso daí, tá? E o que acontece com essa molécula? Ela fica no sistema circulatório e ela é eliminada do nosso corpo através do sistema urinário. Porém, da mesma forma que a glicose, ela é reabsorvida lá no sistema urinário, essa molécula, ela também é reabsorvida. Então, a gente tem níveis relativamente constantes dessa molécula no sistema circulatório. O que vai acontecer no estado de hiperglicemia? Vamos ver, então, antes no estado normal. Então, aqui nessa figura, observem a figura. A gente tem um indivíduo normoglicêmico. E o que acontece? Lá no rim desse indivíduo, vai passar pelo corpúsculo renal, o sangue, e vai formar o filtrado glomerular. A concentração de glicose do sangue é igual à do filtrado glomerular, porque a glicose passa através do filtro. Beleza. Então, no indivíduo normoglicêmico, a glicose que está no filtrado, ela vai ser reabsorvida na sua totalidade, através de transportadores ativos de glicose. Então, observem, aqui a gente tem um transportador específico de glicose, e aqui a gente tem um transportador do tipo SLGT4, que absorve glicose e absorve também esse 1,5-anidroglucitol. Beleza. E aí a gente tem uma produção de urina normal. Agora, o que acontece no indivíduo hiperglicêmico? O indivíduo hiperglicêmico vai ter maior concentração de glicose no filtrado glomerular e os transportadores de glicose, que estão reabsorvendo a glicose, eles vão estar saturados, reabsorvendo glicose do rim para o sistema circulatório. E aí, o anidroglucitol, ele vai ser eliminado na urina. Isso faz com que os níveis dessa molécula no sangue estejam diminuídos em indivíduos hiperglicêmicos, porque está perdendo essa molécula na urina. Ela não está sendo reabsorvida, perde a molécula na urina. Então, os níveis dessa molécula aqui, eles são inversamente proporcionais aos níveis de glicose no sangue. Então, quanto menor o nível dessa molécula, maior o nível de glicose. E aí a gente tem também um outro tipo de exame para caracterizar o diabetes, que são marcadores de agressão autoimune à célula beta pancreática. O que são esses marcadores de agressão autoimune? São os anticorpos. São anticorpos chamados de anticorpos anti-ilhota de Langerhans, que é onde estão as células beta e células alfa pancreáticas. Então, é feito também um tipo de imunoensaio, semelhante àquele que a gente viu anteriormente, onde são diagnosticados esses anticorpos contra a célula beta. E aí a gente tem esses anticorpos, então, eles vão fazer o diagnóstico do diabetes tipo 1, porque é somente nesse tipo de diabetes que a gente tem a produção de anticorpos, tá? E são encontrados aí em 80 a 90% dos pacientes com esse tipo de diabetes. Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Não? Acho que, prof. Tá bom? Diga. Pode falar. Esther? Falei que não tinha dúvida. Ah, tá, beleza. Obrigada. Nada? Mais alguma Não, coisa? Bianca, Kate. Você consegue postar esses slides ainda hoje? Tá lá já, Bianca.
Ah, tá no material da disciplina? Tá, tá no material da Tá. disciplina. Tá bom, obrigada. Por nada. Acabou? O vídeo você vai colocar no YouTube? Vou sim, senhora. Obrigado. Por nada.